Olá, amigos do meu canal. Como eu havia prometido, encerrando essa sequência de vídeos, esse é o meu 10º vídeo explicando tudo que aconteceu aí na minha vida durante esses anos todinhos aí, né? Eu tenho feito estudos eu mesmo, né? Em relação ao mundo espiritual, religião, e a gente chega à conclusão que os pastores, os padres e outras religiões também estão em aprendizado. Algumas respostas eles não conseguem nos dar. Então, como eu havia prometido a vocês, no 10º vídeo eu ia transmitir ao vivo. Eu tentei, sinceramente, agora, mas eu não consegui. Eu vou estudar mais a fundo e numa próxima oportunidade, assim que der, eu vou fazer uma transmissão ao vivo com tudo isso que acontece comigo aqui nessa capela já há muitos anos já, tá bom? Então, vou fazer um resumo desses 10 vídeos com vocês, só com os tópicos mesmo, né? E com muito carinho, com muito amor, porque eu não ganho nada para isso, né? E também acho que não estou perdendo meu tempo. Eu estou aqui colocando em público coisas que podem ajudar algumas pessoas. É óbvio que tem algumas que vão concordar e outras não, né? Cada um tem a sua tese aí, a sua religião, as suas coisas, né? Então, obviamente que não vou conseguir agradar a todos, né? Mas é um ditado antigo, que nem Jesus Cristo agradou a todos, quanto menos eu, né? Que sou um ser aqui que tá bem, né? Cá embaixo ainda, difícil. Mas, bom, então o primeiro tópico que a gente falou foi sobre religião e morte, né? Então a gente chega à conclusão que a gente realmente tem que ter uma religião para que quando a gente saia do nosso corpo, quando a gente morre, né? A gente saiba escolher direito qual dos portais a gente vai entrar. Ou a gente vai voltar para o purgatório, né? Depois de 7 dias, a gente volta, 3 dias você fica na viagem aos portais. E com 7 dias, por isso que tem a missa de 7º dia, no caso da Igreja Católica, e outras religiões têm outra forma de fazer isso, né? Mas depois de 7 dias, ou você volta para o purgatório, ou você já vai estar no portal do inferno, e você já vai estar no inferno, né, sofrendo um bocado, ou então você é um ser iluminado o suficiente que já vai estar no céu. Então por isso que a religião é uma coisa muito importante, né, independente de qual ela seja, né. Eu, por exemplo, eu sou católico, então é óbvio que tem várias coisas na minha religião que eu não concordo, mas tem muitas coisas ali que me atraem. E eu tento fazer que as coisas boas sejam superiores às ruins. E é por isso que eu não mudo de religião e respeito todas as outras, porque é assim que tem que ser, né? A gente conversou também aqui no 2º vídeo sobre o capeta, né? Que o pessoal coloca o capeta como se fosse um ser de chifre, não sei o que lá, pé de bode, aquela coisa toda, né? E tem um gatinho que eu ganhei, esse gatinho não deixa eu fazer vídeo não. Que daqui a pouco ele ia. E é um gato preto, né? O preconceito com gato preto. Eu vou ter preconceito até com animal também, tadinho, né? Me deram gatinho, né? Vem cá, gatinho. Ah, tá saindo. Então, resumindo, se você acha que o capeta é um ser horrível, né? É um ser que vai te atrair com coisa ruim ali e tal, você tá muito enganado, fiote ou fiota. O capeta, ele é o rei dos disfarces, e ele é horrendo sim. Capeta é um ex-anjo do céu, um ex-anjo de Deus, sim. Um ex-anjo, entre aspas, porque ele continua sendo um anjo de Deus, mas só que cuida da parte do inferno. Ele é um ex-anjo que tem ligação direta com Deus, mas ele é submisso a Deus, né? É como se fosse um funcionário da sua empresa que virou um ex-funcionário, mas na verdade ele já fez parte da sua empresa e conhece todo o seu esquema. Essa que é a verdade. E ele cuida da parte do inferno, é ali que ele vai angariar almas que ele quer para o resto da eternidade. Mas como eu já disse em vídeos aqui anteriores, o inferno também é um lugar onde você pode ser resgatado. Você pode ser resgatado por Deus, por Jesus Cristo, que é o seu Filho único, né? E também todos os santos e anjos do céu que podem sim ir ao inferno e dali resgatar almas, como eu já falei aqui antes, alguém da sua família ou alguém que os espíritas falam que desencarnou, né? Na verdade desencarnou, mas que está em nível
superior, suficiente, que já está no céu, esse tem a oportunidade de resgatar um dos seus, quem que é? Alguém que conviveu aqui no purgatório, quer dizer, quando a gente fala dos excluídos, né, e tal. E a missão, o terceiro vídeo, né, falando sobre a missão. Cada um de nós aqui na Terra, a gente tem uma missão. Como eu disse, talvez a minha missão seja esta, né? Depois de tanto sofrimento, gente, eu com 10 anos de idade, mais ou menos, 10 ou 12 anos, foi me chamado um padre na minha casa, quando eu era criança, porque disse que eu estava possuído. E na verdade eu não estava possuído, eu estava fazendo a viagem aos portais. Hoje eu entendo isso, né? Eu tive na Igreja Católica conversando com vários padres e não me deram a solução desse problema. Eu tive conversando com pastores amigos meus, não me deram a solução desse problema. Eu tive conversando com espíritas, não me deram a solução desse problema. Eu estou falando em todos os lugares que eu tive, né? E várias outras pessoas que se dizem entendidos, li livros, né? Que alguns, muita coisa parecida, outras não. E aquele negócio, né? O tempo vai passando e a gente vai, como eu disse aqui um pouquinho agora antes, a gente vai entendendo que todos nós estamos aqui na base do aprendizado mesmo. Então, tanto a gente quanto as pessoas que se dizem estudadas do assunto também estão aprendendo. Então, tem algumas perguntas que eles não sabem te formar. Então, é aí que você tem que ter muita fé em Deus e realmente saber o que você está querendo, né? Então, o capeta, ele é o rei disso, né? Ele sabe dos seus, das suas loucurazinhas, ele sabe dos seus afetos. Então, obviamente, ele é o rei dos disfarces. Então, provavelmente, ele vai estar no céu, né? No céu não, perdão. Ele vai estar no inferno, que é um dos portais, né? Que tem o inferno, o céu e o purgatório. E ali ele vai angariar a alma. E adivinha, ele vai estar bonitão, cheirosinho, gostosinho. Se você é da Igreja Católica, então talvez ele vai estar, né, vestido de padre, todo bonitinho, de cabelo penteadinho, né? E se você for evangélico, vai ser um pastor todo engravatado lá, com a Bíblia na mão. Você chegou, é aqui que você vai entrar, e aí você está indo para o inferno, né? Então, que Deus abençoe e permita que você não tenha que fazer essas coisas, que você já saiba, que você já esteja no nível espiritual que é o suficiente para ir direto para o céu, quem sabe, né? Depois a gente falou sobre espíritos no corpo. Eu fiz aqui uma relação entre Chico Xavier, né? Que a gente tem que ter um respeito enorme por esse ser que passou aqui na Terra aqui. E eu explico para vocês, quando a gente fala que o meu canal aqui, ele é enfático, né? Eu falo, o espírito não existe, não o seu espírito existe. O espírito que eu falo são espíritos malignos que tomam conta do seu corpo. Inclusive teve um no meu canal que falou que não concorda com isso e prova que na Bíblia Jesus Cristo expulsou demônios, etc, etc. Sim, e eu concordo, isso é bíblico, né? Que ele realmente teve que ir na Terra e expulsou demônios. Mas não é porque o demônio estava dentro da pessoa, é porque aquele ser estava naquele momento fazendo uma viagem, a viagem não é a palavra exata, gente. Ele estava conectado com o mundo astral, conectado com os portais. Então naquele momento, provavelmente esse ser que supostamente Jesus tirou o demônio, estava no portal do inferno. E ali, naquele momento que ele estava no portal do inferno, ele conseguiu ter contato com esses seres. E esses seres, eles querem sair de lá. E a única forma que eles têm de expor o que eles estão sentindo é o fluido, né, do ser vivo, né? No caso, a gente aqui, que é carne, osso, né? Matéria. Então eles usam isso. Então dá-se a impressão que a pessoa está possuída. Na verdade ela não está possuída. Ela está naquele mundo espiritual e está concentrada o suficiente que a sua mente está fazendo um trabalho e aquele ser ali está aproveitando a força, né, que você tem para poder colocar ao exterior, né? Quem está perto dá essa impressão que a pessoa realmente está possuída, mas não é isso. Como disse aqui antes, não é permitido nem demônios e nem almas que já se foram entrar no corpo de ninguém. Isso não é permitido. Mas você fazer a viagem, sim, se você tiver fé e você tiver desenvolvido o suficiente para isso. Todos nós temos a capacidade. Não é porque eu sou mais desenvolvido que você que eu consigo fazer essa viagem, não.
nós somos iguais, mas eu me concentro mais ali, eu não sei o que acontece comigo, mas realmente acontece. Espero sinceramente que aconteça com você pro lado bom. Eu já tive coisas ruins e coisas boas, né? E é muito ruim, não vou te negar não, é ruim demais. Mas depois que você que você começa a tomar a frente disso daí, aí as coisas se encaixam direitinho, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho contato com seres espirituais, é me passado muito isso, né? Então eu sei quem é ruim, quem é bom, a pessoa que está, né, um ser que está querendo se aproximar de mim para ter uma coisa ruim, e aquele que realmente está querendo passar uma mensagem boa, uma coisa bacana, ou até mesmo, como Chico Xavier fazia, a mensagem para sua família, etc, etc, né? Como eu disse, né, porque ele estava fazendo o contato, né? Quem assiste meus vídeos aqui sabe do que eu estou falando. O Chico Xavier, acho que, se eu não me engano, é o vídeo 8. Aí vocês vão poder saber direitinho lá, tá joia? E depois a gente falou também sobre os pregadores e religião, né? A gente realmente tem que ter uma religião, como eu disse aqui antes, mas nós temos que ter muito cuidado com os pregadores, inclusive é bíblico, né? Cuidado com os falsos profetas. O mundo hoje está de um jeito tão difícil, tão complicado, que qualquer palavra de afago leva a gente a crer que aquilo vai ser a nossa salvação. Isso é terrível. Isso não é bom pra gente. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a religião, ela não salva. O que salva é a sua fé. E os pregadores das religiões, seja qual ele for, tem esse poder em cima da gente, né? Eles sabem conversar, eles estudaram para isso, né? Psicologia e tudo mais. Então sabe como te envolver para você se entregar àquele momento ali e se entregar inclusive a sua religião. E algumas aí, muitas das vezes, não pensam em alma, só pensam em outras coisas, e a gente sabe muito bem disso, não precisa eu ficar aqui explicando e nem citando o nome de religiões, são várias, e você, não é a que você está que está errado, é a forma que você está agindo e a forma que você está se organizando que talvez esteja, né? Então não adianta você pular de religião igualzinho macaco pula de galho em galho, porque uma hora o galho vai quebrar e você vai cair, e você vai tentar procurar outra e vai acabar que você vai passar aqui no purgatório, vai morrer, vai sair do seu corpo terreno e vai ficar confuso na hora de chegar, porque você vai estar sem rumo. Então, se você é da religião X ou Y, siga ela com carinho, mas com fé dentro de si, tá? É preferível você ficar em casa com a sua família e concentrado na sua vida do que ir numa igreja, ficar rezando, orando 24 horas por dia e não ter o coração ligado a Deus. Porque ali, como a gente falou aqui, é o momento certinho de você se ligar a Deus. Depois a gente falou sobre sexo, gente. O pessoal tem a mania de colocar o sexo como pecado. O sexo na vida de duas pessoas é muito importante, né? Não é só para procriação. O sexo é o prazer, né? As duas almas se unem, né? Aquele momento é muito importante. Entre quatro paredes, eu disse aqui muito claramente, entre quatro paredes, você faz o que for necessário fazer para o seu parceiro e a sua parceira se sentir bem e se sentir, né, à vontade naquela relação, né? Se sentir afagado, né? Sentir atraído pela outra pessoa, porque nós somos carne, a gente tem vontades, né? E quando você tem vontade com o seu parceiro, isso não é pecado, ou a sua parceira, né? O que você não pode fazer é promíscuo, né? Ser promíscuo e sair por aí fazendo loucuras achando que isso aí é certo. Afinal de contas, a partir do momento que você se une a uma pessoa, independente se você é casado numa igreja ou não, você está se doando para aquela pessoa. Mas o bom seria o quê? Você casar em uma igreja, né? Ter as bênçãos do Todo-Poderoso, né? Independente de qual religião seja, né? O próprio Jesus Cristo foi batizado em um rio, né? E ele acreditou naquilo, né? E o Espírito Santo desceu. Então, a partir do momento que você se une a uma pessoa, você tem que ter o carinho e principalmente amor ao próximo, porque quando você sai de uma relação desgastada, é porque não é pelo tempo que desgastou, foi a forma que você
né, tanto o homem quanto a mulher, agiu naquela relação. Isso é terrível. E o sexo é uma coisa muito importante, não para manter uma relação, mas para fazer parte dessa história todinha. Então você que é mulher, fica virando, fica virando pro canto, dando desculpinha, você está abrindo espaço para o seu marido fazer outras coisas, e o marido também é a mesma coisa, né? Tratar a mulher com falta de respeito e tudo mais. Mulher tem que ser bonitona, meu filho. A mulher, como disse aqui antes aqui em outro vídeo, a mulher, o corpo dela muda muito, vem filhos, né? Hormônios, etc, etc. Então, chega em casa, lindão, mete bronca, e aí, gostosa, e aí, linda, como é que você tá? Mesmo que ela esteja naqueles dias, você tem que, né? A gente nunca sabe quais são aqueles dias, né? Mas a gente tem que tentar aí aliviar a barra aí, tentando aos pouquinhos, sem forçar a barra, porque realmente o sexo é importante sim, tá? O prazer é importante sim, entre quatro paredes. Saiu de quatro paredes, aí vira pecado. Mas entre quatro paredes, faça o que for possível, né? Faça sua mulher subir na parede igualzinho lagartixa, e aí vai, e você, homem, também a mesma coisa. Mete bronca. Bom, depois a gente falou sobre o amor e o limite, né? Aonde que vai o limite de cada ser humano, de cada pessoa, de cada espírito, né? De cada alma. Aonde que nós estamos? Nós estamos num mundo perdido, que mães abandonam filho, né? Filhos desrespeitam pais e etc, etc. Ah, mas você está sendo santinho, sendo que você de repente já desrespeitou sua mãe e seu pai? Sim, óbvio. Eu já fui jovem na minha vida, já tive a minha idade de loucura já, né? Nunca mexi com nada de droga, bebida, essas coisas, mas sim, já fiz várias coisas na minha vida e tudo mais. O amor tem que ter limite, né? Eu tenho meus filhos hoje, eu posso dizer isso. Quando a gente dá o limite, não é porque a gente não gosta, é porque a gente quer o bem, realmente. Quando você não dá o limite, aquela pessoa ela cresce achando que o limite está, né? Que a rua também é sem limite, né? Então, aconteceu um fato comigo uns tempo atrás, que o meu filho, né, se rebelou aqui contra mim aqui e tal. E eu fui falar com ele, e ele falou assim, ah, mas a minha professora falou que você não pode me encostar a mão. Eu falei, agora, aí eu peguei ele, sentei na cama, agora tu vai ficar aí, e e ficou brabinho comigo, aquela coisa toda. Quer dizer, eu não bati no meu filho, surrei ele, não fiz nada disso daí. Mas peguei ele, senta aí, e tu vai ter respeito com teu pai. Porque é preferível você sentir que eu estou aqui na sua frente te falando isso, do que futuramente você dar um tapa num da rua e levar um tiro. Aí eu quero ver se a professora que falou isso pra ele, por exemplo, vai vir cá me afagar. Olha, o teu filho tá no caixão porque eu falei com ele que ele pode ficar sem limite, que o pai e a mãe não pode nem chegar perto de filho, né? É óbvio que existem várias oportunidades, várias formas de você educar uma criança. E é óbvio que você não vai surrar e bater. Mas é óbvio que tem que ter um limitezinho sim, né? Porque senão aquela pessoa ali vai crescer sem limites e lá na frente vai encontrar um louco ou uma louca que vai, talvez, quem sabe, né? Deus, né? Acontece muito, infelizmente. Vai ter que tirar a vida do seu filho, porque ele não tem limite, ué. Tudo pra ele pode, pra ela, etc, etc. Bom, e depois a gente falou, gente, sobre uma coisa maluca que o pessoal faz por aí, que é essas mandingas, né? Macumbas, né? Contato com mortos e tal. O contato, aquilo que eu disse aqui, o espírito não existe, mas você consegue fazer uma viagem. Tanto pessoas que são ligadas a esses eventos, né? Macumba, e chamando espíritos 24 horas, você está aí, você que morreu está aí e tudo mais. É aquilo que eu falei, tem que tomar muito cuidado, porque pode ter alguém concentrado o suficiente para abrir um dos portais, e pode ser o portal do inferno, pode realmente ter um contato com um espírito ruim. Não é porque a pessoa está possuída, mas é você estar lá naquele momento, você está concentrado naquele portal. Então nós temos que tomar muito cuidado, onde uma ou mais pessoas, a partir de duas, né, geralmente a partir de duas pessoas, se unem, né, para poder ali chamar um espírito X ou Y. Pode ser, como eu disse aqui, o demônio, ele é o rei dos disfarces, ele pode inclusive se disfarçar de um ente querido seu que se foi, e você achar que está conversando com um ente querido seu e você está sendo ludibriado
a fazer algumas coisas aí que de repente pode estar assinando um contratozinho contigo lá pro inferno, gente. Nós temos que tomar muito cuidado disso, né? Nisso, inclusive, nada contra que religiões que têm esses contatos, porque como eu falei que, né, não é que não exista, né, no âmbito ali da conversa, mas realmente tem esse detalhe aí de você realmente conseguir fazer essa viagem. Isso é perigosíssimo demais. Eu já tive, né, tanto em lugares que se diziam ligados à religião católica, que é a minha religião, como eu tive também em um centro de mesa branca, etc, né, em 2 ou 3 casas, eu acho, se não me engano, na época, para tentar resolver meu problema. E sinceramente, tem umas coisas estranhas demais, estranhas demais. Inclusive, não sei se o que acontece comigo é uma verdade plena, mas eu não conseguia ver naquelas pessoas realmente uma coisa ali em Deus. Em alguns sim, mas em alguns não. Alguns ali estavam ali pelo processo de indução, né? Estavam sentados e falava isso, falava aquilo, e eu ficava olhando assim, meu Deus, mas não estou vendo nada disso, será que eu estou errado? Quer dizer, a gente está tentando entender a situação, né? Mas dá-se a entender que algumas pessoas vão pelo, né, pelo andar da carruagem. Então tá acontecendo isso aqui, eu também vou embarcar no barco. Mas é por aí, né? Assim, não desmerecendo ninguém, obviamente, com todo o carinho e todo o respeito que eu tive realmente em alguns lugares. E sinceramente, não só em alguns lugares, mas eu já sentei assim para ir conversando mesmo com gente da minha religião, padre, nós sentamos e conversamos sério, não foi nem com um, nem com dois, foi com vários, né? E mesmo eles com teologia, né, com estudos e tal, e estudo a Bíblia, etc, como meu pastor, né, como meus pastores, não souberam me dar a resposta que eu precisava. E a resposta é sempre ligada ali a rezar mais, ter mais fé, aquela coisa toda e tal. Evangélico, então, nem comento, né? Fui só começar o assunto e me falava que eu já estava possuído. Nossa, Jesus, aí fica difícil, né? Não dá para dar continuidade na conversa, né? É difícil, né? E essa parte de macumba, gente, pessoas que fazem essas macumbas, né, mandingas, essas coisas todas, de ir na encruzilhada e fazer as coisas, deixa eu falar, ela não existe no limite da nossa conversa aqui, mas é óbvio que existem pessoas concentradas em fazer o mal. Existem pessoas concentradas em fazer o mal. Essas pessoas são pessoas que já tiveram, inclusive no inferno, foram resgatadas, estão de volta aqui no purgatório, que é a Terra, e essas pessoas, elas já vêm com essa coisa ruim do passado, né? Foram pessoas que mexeram ali com bruxaria, com coisas de outras, né? Se eu fosse um espírito agora, eu falaria encarnações, mas não são encarnações, são, como eu digo aqui, são ordem natural, é a ordem natural das coisas, né? E você dá o nome que você quiser, assim como você dá o nome das pessoas desenvolvidas que você quer. Santo isso, santo aquilo, espíritos protetores isso, espíritos protetores aquilo, né? E Jesus isso, Jesus aquilo. Cada religião e cada segmento tem a sua forma de expressar o seu contato com o plano astral, né? E essas pessoas da macumba também não é diferente. Então, se você... A macumba, deixa eu só te explicar, a macumba é um poder, como eu disse aqui, a gente só usa 3% da nossa mente. A macumba é um poder da mente ligada para o mal. Não existe macumba do bem, macumba é só do mal, infelizmente, né? A pessoa que é macumbeira e faz esse tipo de trabalho, ela faz ou para ela mesmo, que ela está com desapego em algum ser da terra, ou então, e não está seguindo nada da Bíblia, porque a Bíblia diz que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso disse Jesus Cristo, que é o Filho de Deus vivo. Mas não, ele está ali tentando fazer uma maldade com a pessoa. Então, realmente, a pessoa só está no lado do mal, né? Ou então ela está fazendo um trabalho para outros, né? Inclusive cobrando, etc, etc. Quer dizer, onde que está a verdade nisso, né? Onde que está a verdade da gente ir lá pegar uma galinha, né? Uma galinha preta, né? Geralmente é a galinha preta que eles fazem, cortar a galinha, né? Fazer um trabalho com a galinha ali, uma galinha que, né, que pode servir para matar a fome de alguém que esteja matando, né, que esteja com fome, né? Um ser vivo debaixo de uma ponte lá, pega essa galinha, faz uma galinhada,
coloca ali umas batatinhas ali, uma cenourinha ali, um temperozinho gostoso, vai levar lá, você ganha muito mais do que jogando a galinha fora, tadinha. Né? É um tipo de coisa que aquilo que eu disse, né, em outros vídeos aqui, nós precisamos de alguma coisa material, né, para de uma certa forma se conectar com o mundo espiritual. Eles também precisam disso, né? Eles chamam isso de, né, energia, né? Esses seres precisam de energia para expor os seus sentimentos, né? É por isso que algumas pessoas falam que estão com espírito no corpo, endemoniadas, né? E tal. Porque esses seres precisam realmente para se expor, mas não quer dizer que eles têm o poder de sair de lá e vir aqui a qualquer minuto fazer isso, não. É a gente que consegue realmente fazer essa viagem, se você tiver desenvolvido o suficiente para isso, né? E a macumba não é diferente. Se a partir do momento que você está ali oferecendo uma cachaça, um cigarro, uma linguiça frita, né, uma feijoada, sei lá, né? Como eu disse, espírito não tem fome de coisas, né, mundanas, né? Mas você está fazendo aquilo ali de uma certa forma, você está fazendo você está criando um jeito de entrar em contato com esses seres, né? Não é aquilo ali é só mesmo uma coisinha qualquer, né? Uma bebida qualquer, tal. Se for um vinho bom, eu vou lá e pego e levo para casa e tomo depois. Mas você está procurando uma forma de entrar em contato. Provavelmente você vai entrar em contato com espíritos, seres, né? Seres provavelmente abrindo o portal do inferno, né? O inferno não que nós demos, mas é aquele negócio, tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E falando em cuidado, enfim, a gente chega em templos e profetas, né? É o cuidado principal que a gente tem. Eu não acabei de dizer para vocês aqui que eu tive, não só na minha religião, que é católica, né? E tem muita fé em Deus, mas muita mesmo. Tudo na minha vida é girado em torno de Deus, sinceramente. Principalmente de 12 anos para cá, que essas coisas fluíram em mim, e eu tenho uma vontade tremenda mesmo, de ter como se fosse assim, um sossego, né? Mas eu acredito que seja a minha missão, infelizmente ou felizmente, é a minha missão. Então não tem jeito de eu sair fora disso. Eu já tentei, mas não existe a possibilidade. Não existe, realmente, sinceramente, não existe. Não adianta vir aqui alguém falar comigo, você tem que fazer tal coisa aí que isso aí vai acabar. Sinceramente, não vai. Vai continuar comigo, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar colocar para o lado do bem, né? Né? Algumas coisas ruins acontecem? Sim, lógico que acontece, né? Mas graças a Deus, eu consegui, de uma certa forma, tomar o comando disso daí na minha parte espiritual. Então hoje eu tenho controle das coisas que acontecem comigo. Hoje eu tenho controle. Eu tenho o dia certo, acontecer comigo a qualquer momento, de qualquer forma. É por isso que várias pessoas, né, vários seres aqui na Terra, são internados aí como loucos e tudo mais. Às vezes nem estão loucos, né? São pessoas que têm contatos ali, né, direto com mundos, né? Porque a gente está, entre as dimensões, são 3 portais. A gente não está no meio disso. Então, em um dia que você estiver relaxado o suficiente, por isso que o pessoal fala, né? Aquela galera que senta ali, relaxa, aí o pessoal chama de mantra, sei lá, outros nomes e tal. E a pessoa faz aquela viagem astral, tal, na concentração. Eu estive, né? Eu estive em outro planeta, né? Tem gente que chega a falar isso e tal. Na verdade, é uma viagem sim, e provavelmente a pessoa realmente concentrou o suficiente e teve lá sim, né, em algum lugar diferente, né? Por isso que quando você dorme, você tem sonhos, e é por isso, né, que existe aquela palavra de déjà vu, né, que a pessoa ela tem a sensação de que já esteve naquele lugar ali. Você já teve essa sensação, e eu já tive. Todos nós temos. Nossa, eu tenho a sensação que eu já tive nesse lugar aqui. Eu tenho a sensação que essa cena que já aconteceu na minha vida não é porque você fez uma viagem entre um dos portais aí e teve naquele momento, talvez até antes de acontecer na sua vida, e aquilo já aconteceu e você presenciou aquela parte ali. O seu espírito, né? Como eu disse, outro não está aqui, mas o seu existe.
E você consegue sim sair e fazer essa viagem. Tanto que pessoas que têm essas mortes momentâneas ficam ali em cima do corpo ali, sabem de tudo que está acontecendo, né? Em cirurgias, etc. Aí fala, eu voltei da morte. Você não voltou da morte, você só saiu do seu corpo mais concentrado, né? Como você estava, o seu corpo estava sendo cuidado por outros, você sentiu a vontade de sair dele e ver o que estava acontecendo. E aí, assim, aí você ouve tudo, você, né, e tal. Essas coisas acontecem, ponto. Não é mentira de quem conta isso, tá? Isso acontece sim, sim. Dentro do corpo da gente há um espírito, e o espírito de Deus. E o corpo da gente, ele foi destinado pra gente, pro nosso espírito. Então, aquilo que eu sempre enfatizo aqui, não existe a possibilidade de forma alguma, não existe de forma alguma, me desculpem aqueles que pensam o contrário, do seu corpo ser possuído por seres desconhecidos, independente de que sejam demônios, né? E independente que sejam outros espíritos de gente conhecida ou não, etc, etc. Isso não tem a possibilidade. E sim, você fazer uma visita, isso tem. Isso tem, e sinceramente, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque a pessoa, quando chega ao ponto que eu cheguei de me controlar, tá tranquilo, mas eu vou falar, já sofri demais. Eu sofri demais. Ao ponto de sair andando pela casa aí, de olho fechado, e etc. E meus filhos crescendo, e daí vai. É complicado, é complicado. Você tem que ter muita fé realmente mesmo. E eu pude constatar que os nossos pastores, né, das igrejas nossas, não estão preparados para esse tipo de resposta. Não tá. Você faz a pergunta e a resposta não vem. A resposta é o que está baseado no que eles estudam. E até eles querem te dar a resposta muitas vezes, mas eles não podem te dar, porque vai sair do limite daquilo que ele prega. E saindo do limite daquilo que ele prega, vai contra as palavras que a religião X ou Y quer proporcionar, né? E a gente, voltando a falar, isso a gente está falando sobre os profetas e os templos, gente. Então tem que tomar muito cuidado com o tempo que você vai. Como eu disse aqui no vídeo anterior, a nossa vida é como se fosse um aparelho celular. Então a gente precisa se conectar com Deus. E o momento certo de você se conectar com Deus é quando você vai a um templo, se concentra, independente da religião que você senta ali e ali sim você vai ter um contato direto com Deus. Você vai fazer uma viagem aos portais. Tem gente que se concentra o suficiente para poder fazer mesmo. Por isso, aquele fato que eu contei aqui em outros vídeos aqui, que a pessoa chega, encosta a mão no outro, a outra cai, porque ela está concentrada o suficiente para isso. Não é porque ela está fingindo, é porque ela está concentrada para isso. Ela está orando para isso, ela está rezando para isso, né? É tão bacana quando às vezes a gente vai no interior, né, e a gente vê pessoas ali rezando o tercinho, né, Ave Maria, blá, blá, blá. Quer dizer, aquele grupo de gente está ali pro bem, né, não está ali pro mal, né. É bacana quando a gente chega e vê uma igreja evangélica fazendo um culto, né, quando tem um pastor que prega direitinho, prega sobre a vida, coisas boas, né. É bacana quando a gente vê espíritas fazendo o seu trabalho de bondade, né? Conversando com as pessoas, né? Eles têm a formazinha deles de fazer o bem. Chega na época do Natal, eles se unem, eles dão os presentinhos de Natal para as pessoas, não ficam divulgando muito isso, né? Espírita tem muito disso, quer dizer, trabalhando em cima do bem. E aí por isso que eu falo, e templos é uma coisa muito séria, porque é ali que você vai se conectar com o mundo espiritual. Então, como que você vai conseguir se conectar ao mundo espiritual se você vai em um templo e o templo só fala de grana, o templo só fala de crescimento terreno. O templo tem que se falar de crescimento espiritual. Eu não posso estar passando uma situação difícil na minha vida financeira e querer que o templo faça esse trabalho por mim, porque Deus, ele é infinito e infinita é a sua bondade. Então, se você vai num templo e foi destinado para você, por exemplo, sua empresa está quebrada e ali você ouviu uma palavra de afago e você conseguiu se organizar, é uma coisa mundana, ela tem um limite, né? Então, aquilo veio para você porque você sentiu, você pôs fé naquela conversa, como eu disse aqui antes, se você põe fé em uma pedra, que ela vai fazer um milagre para você, com certeza absoluta sua mente vai trabalhar e aquela pedra vai ser milagrosa, né? Por isso que pessoas usam pingentes, isso, aquilo outro, não tem nada de errado nisso, é porque a pessoa tem fé naquilo, né? Uma coisinha qualquer e tal, mas não é um certo a fazer, né? Inclusive é bíblico, né? A gente não pode ficar
endeusando coisas terrenas. Endeusar não pode, né? E é complicado, porque você vira para mim e fala assim, mas e os ateus vão ter salvação? É lógico que ateu muitas das vezes tem salvação. Eu conheço gente que não acredita em Deus e faz o bem. Então, de uma certa forma, ela acredita em Deus, só que ela fala que não, mas ela acredita. Se ela faz o bem, né? Se você faz o mal, você está acreditando no diabo, né? Que, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, é que ele não é nada mais nada menos que um anjo de Deus. O diabo é um anjo de Deus, ele é submisso a Deus, só que ele cuida da parte negra, né? Ele cuida do inferno, ele quer almas para ele quer chegar ao ponto, ele quer, é como se fosse, como eu disse aqui em outras ocasiões, ele quer angariar soldados para o seu batalhão, né? Para futuramente ele tentar fazer uma guerra, mas ele não vai conseguir, porque Deus é supremo. Deus é supremo. Aí você fala para mim, o ateu vira para você e fala, Deus não existe. É óbvio, gente. Para e pensa e raciocina. Deus realmente não existe. O Deus não existe. Se a gente entrar na concepção que Deus existe, ele tem um começo, um princípio e um fim. Porque a coisa que existe, ela é palpável, né? Vamos dar um exemplo da minha religião. Um santo que passou aqui na Terra, por exemplo, vamos lá, São Sebastião. A gente sabe que São Sebastião nasceu, que ele foi um soldado e ele morreu, né, cheio de flecha e tudo mais, porque aceitou Jesus Cristo na época. Então ele é um ser supremo, sim, que passou aqui na Terra, sim. Ele é um santo, sim, beleza, joia. Mas ele existiu, mas ele teve um fim também, né? A vida dele foi uma passagem aqui, né, no purgatório. Então, você virar e falar que Deus não existe, sim, ele não é que não existe no âmbito da palavra. Tudo tem Deus na sua forma. Tudo tem Deus na sua forma. Você não consegue imaginar como que é Deus, né? As pessoas colocam ele de barba sentado no trono, porque a gente imagina o que pode ser. Mas ele é único, ele é supremo. Tudo que você faz, tudo, como é bíblico, inclusive uma folha de uma árvore que cai, é Deus que está no comando. Então, ele é supremo demais, ele não é palpável, né? Até o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, de uma certa forma a gente sente que ele é palpável, de uma certa forma, apesar dele ser supremo e estar lá do lado de Deus. Mas ele esteve aqui, ele conviveu aqui na Terra, ele teve seus problemas aqui na Terra, ele foi crucificado, ele machucou, ele foi traído, e ele pregou, ele viu pessoas rindo, chorando, curou pessoas e tal. Então, quer dizer, de uma certa forma, até ele, né, é palpável pra gente. Por isso que a gente tem a figura de Deus, a gente tem a figura de Jesus Cristo, a gente tem a figura dos outros seres que faz parte dessa história divina, né? Então, realmente, quando se fala, mas Deus não existe, meu Deus, que você fica reclamando e tal. Na verdade, tudo que acontece na sua vida tem a forma de Deus naquilo ali. Até coisas ruins. Gente, pelo amor de Deus, se você toma uma bebida alcoólica e pega no volante e dali você mata uma pessoa, infelizmente, tem Deus aí também, infelizmente. É como se ele virasse para você e falasse, olha, o que você está fazendo é uma loucura. Você está colocando a sua vida em risco e de outros. A sua, quando você vier, você pode ir lá para o inferno e depois alguém pode te resgatar. Mas a do outro, coitado, ele não tinha, né? Ele não estava preparado para aquele momento ali, de repente, né? Ou também a gente tem que pensar que cada ser faz parte da história do outro, né? Tanto aquele que mata como aquele que vive. Aquilo ali, de um certo momento no destino, haveria de acontecer aquilo, né? E é uma dor tremenda, obviamente, quando acontece com pessoas da gente, né? Pessoas que afogam, né? Então, imagine, a pessoa de repente já sabe nadar demais, ela pula num lago e afoga. Por quê? Né? A gente fica se perguntando. Que é o momento. Era para acontecer aquilo naquele local, naquele ambiente. Às vezes era para se afogar ali uma criança que está começando a vida, sei lá. Tudo pode acontecer na história divina. Deus sabe o que faz em cada momento da vida da gente.
Então, as pessoas que estão convivendo com você sabem o limite do seu amor, sabem o limite da sua angústia, sabem o limite de tudo. As pessoas que não convivem diretamente com você aqui na Terra, que são desligadas à sua vida cotidiana, ela tem que ter o respeito com você e como você tem que ter respeito com elas, né? É muito fácil a gente falar mal da família dos outros, mas é difícil a gente descobrir os erros da nossa família, né? É muito fácil você falar da sexualidade do filho dos outros, mas é difícil você olhar da sexualidade dos filhos da sua família. Quer dizer, é só um exemplo que eu estou dando, né? Tudo que acontece na nossa vida, gente, é regido por Deus. Tudo que acontece. Quando as pessoas falam em pacto com o diabo, com isso, com aquilo, com Lúcifer, tal, faça um pacto com aquele que é o Supremo, com Deus. Faça o pacto com Deus que tudo na sua vida vai ter a solução certa, no momento certo, da forma certa. E o mesmo pacto que você está ouvindo aqui faz com o diabo, você pode fazer com Deus também. Ele é um ser supremo também, assim como o diabo também é um ser. E se você fizer um pacto, pode ser que você consiga muita coisa com ele. O problema é que com Deus, como ele é supremo, ele não quer nada em troca, ele só quer o seu amor. O diabo não, ele quer a sua alma. Aí é muito diferente a situação. Isso quando ele não pede a alma de outros. Aí você, né, quando você negocia a sua alma, você se vira lá. E quando você negocia a alma do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família, difícil, né? Então, falando em alma, hoje, especificamente, inclusive, tem uma irmã do meu pai que ela faleceu. Eu vou ir lá no enterro dela às 2 horas da tarde. Quer dizer, é um ser, né, que agora, nesse momento, deve estar se organizando para saber o que vai acontecer contigo, né? E um exemplo claro de que a gente está aqui nesse mundo, no purgatório, só de passagem, né? O corpo da gente ao pó voltará, né? E a ressurreição, ela é uma coisa tão maravilhosa